Oi, gente, estou aqui num lugar muito especial, Bocado de Carne. Olha, o Juninho está nos recebendo, o João também está aqui e nós vamos hoje fazer minha cozinha completamente diferente, é isso mesmo. Bom, mas hoje eu não vou falar não, eu vou só assistir, vou escutar esses meninos, porque Paraíso ganhou muito. Juninho, obrigada. Obrigado você. Que bom, viu, você me receber aqui. Obrigada, João. Que delícia, né? Eu venho muito aqui como cliente, adoro. E hoje você vai poder contar um pouco da sua história, né? Para o pessoal de casa, para quem nos acompanha. E ainda fazer uma receita, né? Que a gente pode falar que é a receita do chefe? É a receita do chefe. Essa é uma criação, assim, né? Quase que em conjunto a minha e do João, né? Passei uma bucha para ele resolver e ele resolveu com maestria. Eu acho que foi bem interessante, né? Quando a gente estava em 2021, a gente abriu a Bono Burger, né? Que era uma hamburgueria de essência, a gente mantém isso como as nossas raízes. Eu vi que teria uma oportunidade de expansão física, que é esse espaço que a gente está aqui hoje, né? Para ter uma cozinha maior, poder também estar oferecendo outros tipos de prato, né? E passaram 2 anos aí a gente namorando e tal, e aconteceu de realizar esse sonho nosso, né? O sonho virar realidade. Isso, então a gente quis, assim, além do hambúrguer, a gente queria deixar a carne como o centro das atenções, né? Porque o hambúrguer e a carne é tudo, né? Então a gente veio com essa proposta da steakhouse. O que é steakhouse? Steak na língua inglesa nada mais é do que bife, né? Sim. É o bife que a gente está acostumado aqui. Bife para eles é carne bovina, né? Então pra gente a gente usa esse termo bife para as carnes bovinas. Então são cortes de carne bovinas, né? Então a gente decidiu aqui a especializar nos cortes do contrafilé, né? Fazemos como os argentinos fazem. A gente pega o contrafilé, que é uma peça nobre do boi, e corta ela na metade. Bife ancho de cima, bife chorizo embaixo. O bife chorizo é aquele que tem a capa de gordura em cima. O bife ancho, ele já tem a gordura de entremeio, uma carne um pouco mais saborosa. A gente vai mostrar essa carne, né? Vamos mostrar. Vamos, enquanto você falando, mostrando pro pessoal de casa entender hoje, o que a gente pegou aqui pra gente. Esse aqui a gente trouxe da Inglaterra, o corte inglês, né? Bom, a carne é mineira, do nosso fornecedor aqui local. Esse aqui é o bife ancho, né? Ele tem a gordura toda aqui de entremeio. Só que esse aqui é um corte especial que vem com a costela junto, né? Que é a carne com osso. Você pode ver que esse aqui é o osso da costela. Aqui, na Bocado de Carne, a gente usa 5 primeiras costelas do boi. Por quê? Porque a gente mantém um padrão de tamanho e gramatura, né? Então essa carne aqui era uma carne assim que eu queria trabalhar muito, porém... eu sei da mística difícil achar nesse padrão. Isso, não, o padrão até acha, mas assim, eu acho que o mais difícil é a aceitação do público. Eu vou colocar ela aqui, pra gente preparar. É a aceitação do público porque é uma carne que ela tem a gramatura maior de natureza por conta da vértebra do boi. Sim. Então se a gente vê ela aqui, né, essa aqui é a costela, então ela tem esse lance todo aqui, que ela tem uma gramatura maior. Com isso, o que acontece? Quando você passa ela por um processo de cocção, que a gente usa uma churrasqueira a gás, é muito difícil você deixar ela bem passada sem queimar a superfície. E eu sei também que muita gente aqui tem a mística de a carne no ponto já é mal passada, é crua, tá vermelha por dentro, essa carne a gente sofreu bastante com isso. Tá berrando, assim eu não quero, é carne crua, e aí, né? Como que a gente faz? Não foi assim que eu pedi. Foi mais ou menos assim. Eis que eu estava em Londres, eu morei muito tempo na Irlanda, estava fazendo um trabalho de audiovisual em Londres, e a gente foi jantar num restaurante que na verdade era italiano. Achei que eu fosse comer massa, qualquer coisa, pizza, menos carne. Entrei lá, aí eu fui descobrir e conhecer um pouco mais sobre a steakhouse e o jeito italiano de se fazer. E lá eu fui surpreendido do jeito que eles me serviram a carne, que eles fazem a carne no osso, lá era até uns cortes um pouco maiores, né? Você escolheria por boi e tal, não sei o quê. A gente adaptou isso para a realidade nossa aqui. Essa carne ela é servida numa pedra de sal do Himalaia. A pedra de sal ela chega a 300 graus, então ela vem toda fatiadinha, a gente faz ela a ponto menos, então a pessoa consegue já chapear na pedra e também colocar no ponto que deseja. Então ela já vai salgando também na própria pedra? Já vai salgando na própria pedra. Você vai ver que não tem tempero nenhum aqui. Maravilha. Como você está falando isso, a gente pode mostrar a pedra antes da gente usar Temos uma pedra? Nós temos. Tá aquecida. Então vem pra cá, que a gente não pode pôr a mão. Não pode, Bruno, tá muito quente. Por favor. Pra abrir aqui, João, assim, né? Isso. Então tá lá, ó. As pedras estão sendo aquecidas ali, ó. Esse é um segredo, ela sempre fica
Ela sempre aquecida. fica. Esse daí foi um segredo que a gente conseguiu descobrir 4 dias antes de inaugurar, né? Uau! Porque... Com emoção? Com muita emoção, porque eu venho com essa ideia desde 2023, janeiro de 2023. Eu e o João tentando desenvolver, a gente tentou de tudo. Eu vim pro Brasil no final do ano, em dezembro, sem o intuito de mudar para cá. E nessa época, o que aconteceu? A gente foi testar. E a gente queimou a pedra, porque ela não pode ser carbonizada, lavamos com detergente, não pode, porque a pedra é antibacteriana, então só água. Então a gente fez tudo que não podia, né? Mas assim, 2 anos se passaram, a gente entendeu que a gente precisava de uma churrasqueira como essa e de um forno como esse. 4 dias antes da inauguração, sai a cereja do bolo. Sai a cereja do bolo e graças a Deus deu certo. Olha, é isso aí. Bom, qual é então o primeiro passo aqui para chegar a essa carne que tá o maior sucesso, super famosa, que demorou nada mais que 4 anos pra gente poder... Exatamente. Bom, esse aí eu vou deixar com o João o processo de cocção e tudo, ele vai explicando aí. Primeiro passo, a gente vai pôr ela no broiler, mas não na parte tão quente, mas também na parte tão fria. Para ela não queimar e dar o desenho que a gente quer. Dá uma selada? É assim que a gente vai pode dar uma selada e vai começar a cozinhar. Próximo aqui nessa parte de baixo. Depois eu viro algumas vezes ali. Joia. João, por quanto tempo ela fica aqui? Fica mais ou menos meia hora. Meia hora. Bom, enquanto ela fica aqui, a gente pode fazer um outro segredinho de vocês? Sim, sim. Eu acho que o acompanhamento dessa carne fala muito do nosso novo nome, né? A gente passou por um processo de rebranding quando a gente fez a expansão. E eu queria dar significado no nome, né? Eu queria que fosse um nome que expressasse a mineiridade de uma forma assim, né? Que a gente tenha orgulho do nosso... do lugar que a gente vem, né? Porque isso é muito comum fora daqui, mas a gente tem aquela síndrome do vira-lata e acha que do outro é melhor, mas não, Sim, a gente não, tem, valorizar a gente, né? A gente tem que acreditar. De melhor, né? Se eu Queijo, café. Se eu não valorizar o meu, quem vai valorizar? Ninguém vai valorizar. Por isso que o Juninho tem que sempre aparecer, João, viu aqui? Porque é isso, é o bocado de carne. É o bocado de carne. Então a gente veio com a proposta do Internacionalmente Mineiro, né? O que é o Internacionalmente Mineiro? A culinária do Internacionalmente Mineiro. É uma culinária que a gente está tentando desenvolver agora e está conseguindo, né? O que é? Pegar pratos que são famosos no mundo inteiro e colocar ele com o nosso jeito, com o jeito mineiro, que desde a hospitalidade, da simplicidade, né? E do nosso jeito da mesmo, fartura, né? O nosso jeito. Nossa, cara. E aí eu acho que o prato que acompanha essa carne, que é o aligot. O aligot é um purê de batata francês com queijo francês, mas aqui a gente está em Minas Gerais, a gente arrancou o queijo dos franceses e colocou o melhor do mundo, que é o queijo da canastra. Ficou melhor ainda. Ficou muito melhor, né? Não é? Muito mais gostoso. Como que a gente faz esse purê? João de novo. Eu invento e ele executa. Não sei como é que ele gosta de mim ainda. Nós vamos usar tudo isso? Vamos usar tudo isso, mas aqui no fogão. Aqui no fogão? Nosso purê ele começa com manteiga. Manteiga. Então a gente vem com purê de batata. É só batata cozida amassada. Certo. E vou esquentando ela e incorporando essa manteiga. Esse purê não tem segredo. Não tem segredo. É a batata amassada. Só amassar. Certo. Vizinho. Entra um pouco de leite. Esse um pouco de leite, você que entende sabe, mas o pessoal de casa que está fazendo tem alguma medida? Ou é olho no olho mesmo? 100 ml, certo? Para quanto de batata? 300 de batata? 200 de batata. É detalhe. E o segredo dele é a finalização com o queijo, né? É o que deixa ele puxentinho e tudo mais, é o que vai acontecer. E que dá um sabor, né? Depois do leite, entra com o creme de leite. Então, 50 gramas de creme de leite. Não leva sal, é o próprio sal do queijo que dá que salga já, chega no ponto. Agora eu tô vendo aí, são 2 tipos de queijo? 2 tipos de queijo. Queijo canastra, ralado. Delícia. Eu vou entrar com ele agora. Tá, qual a quantidade, João? Mais ou menos aí. Certo. Depois o queijo mussarela vai mais um pouco.
Tá. E ele, por que aquele 2 queijos, né? Um queijo ele dá o sabor e o outro dá a liga. Dá textura. Pra dar textura, pra dar aquele, né, que você Certo. puxa ele derrete, assim, né? Que é a característica da mussarela, Sim. né? E o canastra, Ele é tem- mais firme, ele né? é mais firme, ele dá o sabor. ele dá o e sabor. ele é mais firminho, né? Aham. Ele não dá essa liga que a mussarela dá. Agora com mussarela. Uhum. Com 100 gramas, mais ou menos. Certo. Deixando sempre. Essa É uma dica também super importante, né? E ela Sempre. casa muito bem com a carne, né? Fica quase que Uma um fundi. composição. Aham, isso. Olha lá, ele vai ficando com Fundi. aquela, olha lá, Olha. creme puxentinho, entendeu? Olha, gente, dá água na boca, viu? É mesmo. Nossa. Ela chega com consistência. Aquele ali é o ponto dele, ó. Esse é um pão. Nossa, que delícia. E o nosso purê já tá pronto. Aham. Agora a gente volta pra carne, finaliza a carne Finaliza a e carne, vamos experimentar e os vamos dois. experimentar os dois. É sobre isso. É sobre isso. Tá Aham. bom, então vem com a gente. E aí, João? Agora eu dou uma virada nela. Certo. Ah, você Pra fazer o vira. desenho bonitinho Certo. na grelha. Enquanto a gente está esperando a nossa carne ficar no ponto, o purê você já viu, tá? Ó, nós vamos conversar um pouquinho com o Juninho aqui, por quê? Porque o bocado de carne tá abrindo pro almoço também, né? Sim. Sempre foi uma ideia nossa. Já era um projeto, Já era né? um projeto. Sempre foi uma ideia nossa abrir pro almoço, mas eu gosto de fazer as coisas por etapa, né? Então a gente começou... Imagina se não gostasse, hein? Não é? Ah! A gente teve a etapa da hamburgueria, expansão, né? E continuar com o horário que a gente já estava acostumado, que é o horário das 6 à meia-noite. Né? Certo. Mas a gente já viu uma brecha de mercado e também uma possibilidade por ter tido aberto o leque ali Sim. no cardápio mesmo, né? Cardápio. Então a gente tinha muitos pratos ali que talvez ele não era o mais essencial para a noite. Uma ocasião ou outra assim, mas à noite o pessoal quer sair mais para um petisco, uma bebida e o hambúrguer também, né? O hambúrguer ainda Sim. continua sendo muito... Ele ainda do lanche, da tarde, da noite, né? Sim. Então esses pratos que a gente lançou, ele teve uma cara assim muito assim de almoço de família de domingo, né? Certo. Inclusive esse prato que a gente está fazendo aqui, que é o prime rib, né? E o T-bone também é a mesma coisa. Ele é um prato para dividir com o pessoal. Então ele é um prato assim almoço de sábado e domingo. E aí a gente veio com essa proposta também de abrir todos os dias com pratos individuais, né? E Como que funciona, Juninho? Ele é tudo dentro desse âmbito da carne. Então a gente tem o mesmo anti-chorizo, Certo. né, nos pratos individuais e temos duas opções que é a mais em conta para o dia a dia, que é mais assim para meio de semana, acessível né? e tudo mais, né? Que é um corte também de Angus, que é o coxão mole de Angus. O coxão mole de Angus a gente encontrou uma carne que ela tem uma maciez muito legal. E o coxão mole já é uma peça de natureza que ela não tem nenhum nervo, ela é nem macia. nada. Ela é macia por inteira e é um bife muito grande, assim. Ele é bonito de ver no prato, Certo. né? Daí a gente trouxe uma opção vegetariana, que é nossos hambúrgueres de shimeji, né? Que são produzidos aqui pela Stefania Marizek no sítio do Boari, né? Olha. Então a gente tem muito orgulho de estar podendo usar o produto assim daqui da terra, Daqui. né? E de uma produtora local, mulher, né? Acho que isso é muito interessante. Quer dizer, só agrega valor, Só agrega né? valor. Aí a gente também tem a opção de frango. E aí a gente trouxe essa proposta da coxa sobre coxa desossada na churrasqueira. Então a gente usa a Olha. mesma churrasqueira que a gente usa para fazer o bife antes do chorizo. Certo. Porém, com uma carne de frango grelhada, então fica aquela pelezinha sequinha e tal, não tem osso, então é mais fácil de comer e tudo mais. Então isso traz uma experiência bem bacana, né? E as saladas que a gente já tinha no cardápio, né? Com as opções do hambúrguer e tudo mais. Então a gente tem ali um leque de opções. E se também a pessoa quiser passar aqui e comer um hambúrguer na hora do almoço, a gente consegue Fica à servir. vontade que vai estar Aham. aqui, delícia. Com certeza. Porque tem muita gente que mesmo na hora do almoço quer um lanche, né? Imagina Sim, um sim. lanche do Bono, né? Não, com certeza. Às vezes é um almoço rápido, o lanche sai mais rápido, né? Sim. Ou a pessoa perdeu o almoço, em vez dele comer alguma fritura, um negócio assim que não é tão saudável, o hambúrguer ele já é um artesanal, é com carne de verdade, 20% de gordura só.
Então ele segue todo um parâmetro aí que né, ele fica mais saudável com muitas outras opções do que quando a pessoa perde o almoço. Juninho, você está abrindo aqui para a hora do almoço e fica direto? Fica direto, a gente não fecha. Só tem hora para começar isso? Só tem hora para começar, das 11 à meia-noite todos os dias. Nossa, graças a Deus que é por etapa, disposição. A Lurdinha que o diga, né? Nossa, minha mãe tá ali, ó. Guerreira. Guerreira, o tempo inteiro. É uma parceira assim incrível. Tudo isso começou essa idealização, pensando. Porque quando lá em 2020, quando a gente começou com a ideia, eu vim ficar de férias por 2 semanas, acabei ficando por 4 meses. Só. Foi o Covid, o aeroporto fechou, eu e minha família não conseguimos voltar. Então aqui fiquei, né? Então eu vi ali a minha mãe uma oportunidade. A minha mãe uma administradora incrível, trabalhou mais de 30 anos em uma empresa muito renomada aqui, e onde ela administrou essa empresa muito bem. Eu cheguei, mãe, já está na hora, eu já estava empreendendo. Comecei a criar gosto por empreendedorismo lá na Irlanda, quando comecei a abrir minha produtora de filmes lá. E aí eu falei, mãe, você daria muito mais certo do que eu para empreender. E eu comecei com essa ideia da hamburgueria junto com ela. No começo a gente começou bem por etapas de novo. A gente começou somente com delivery, uma cozinha pequenininha, fomos para um espaço maior e dali a gente foi sentindo a necessidade e foi ampliando o negócio. Até a gente conseguir construir a primeira Bono. Trouxemos um container, uma proposta um pouco diferente, construir um jardim onde não fosse apenas 4 paredes com luz fria, Sim. que é o que a maioria dos locais naquela época era, né? Então a gente já trouxe algo ali diferente já em 2021, né? E daí vem a história de que quando eu estava montando ali, eu vi que tinha a possibilidade de expansão. Porém, essa expansão... É o mesmo terreno? Não, são 2 terrenos diferentes. São 2 terrenos diferentes. Então a gente teve que unir, estudar como que a gente ia fazer isso e tal. Mas é parede com parede. Foi bom, ficou único, né? Ficou único. Em todos os sentidos. E aí você já tinha essa ideia, porque a gente entra aqui e fala assim, nossa, eu não estou em Paraíso, né? É uma coisa moderna, um container, é uma coisa atual, ao mesmo tempo tem a madeira, né? Uma coisa rústica, uma pegada única. E aí, como que... Trouxemos várias referências de locais que eu frequentava e tive a oportunidade de passar, assim, de passagem, né? Então, a gente trouxe essa proposta, assim, porque na Europa se mescla muito o moderno com o novo, né? Então, a gente quis, assim, manter a estrutura do container, das indas e vindas, do internacionalmente, aquele que experienciou algo novo e trouxe para a terra. Então, o container, ele vem e vai, né? Então, a gente já começou a colocar esse âmbito aí, né? E aí a gente começou a estudar, né? Aqui já havia esse teto todo aqui feito, era um barracão feito em cima de uma casa antiga, demolimos a casa, usamos os tijolos, não tem elemento antigo, né? Tem elemento rústico, decidimos usar a peroba rosa porque são móveis mineiros, de design mineiros de Passos, que é uma referência muito grande na regional, né? Nacional, inclusive, né? Então temos madeira aqui que tem mais de 100 anos, né? Então o balcão também segue a mesma linha, madeira de mais de 100 anos de uso, né? Que a gente está reaproveitando. O container também é uma quase que uma reciclagem na construção, que ele é usado por anos e depois ele tem uma vida útil e depois ele serve para a construção civil, né? E aí a gente veio com ferro, que simboliza um pouco dessa indústria, né? Da parte industrial, da warehouse, né? Que seria o barracão. Usamos telha que tem o mesmo design, né? Hexagonal do container, trapezoidal, quer dizer. Então a gente tentou representar aqui nessa casa, mesmo nas paredes, como se ela tivesse um estilo do container. Você olha ali em cima, na parte da frente. Eu não canso de vir aqui, de admirar, de ver, e todo cantinho tem a sua particularidade, né? Tudo super pensado. Sim.
Olha, a gente só tem a te agradecer de poder trazer isso para nossa Paraíso, sabe? Obrigado. Acaba atendendo a toda a nossa região, né? Sim, sim. Com Uma certeza. qualidade ímpar. Uma das coisas que a gente também queria era fazer isso, né? Ser uma referência positiva, porque a gente sai muito daqui e aquele negócio da síndrome do vira-lata, a gente sempre olha ali, a cidade de lá é melhor, aquilo ali é melhor, por que não ter um negócio bom aqui que possa fazer com que essas pessoas de fora também Saiam possam de lá e vêm pra cá, né? Então fazer a engenharia reversa. Além da né? gente não precisar sair, a gente ainda traz, né? Isso. Olha só quem tá aparecendo. O João com a obra-prima. Nossa! E agora, Juninho? Que linda, hein? Muito bonito, né? João, Bonita, né? que isso! Maravilhoso. Ela Senta aqui com a gente, vem João. nesse ponto. Aham. E agora, Ela vem nesse ponto. Traz um pratinho pro João. A pessoa com o garfo vai passando na pedra, pegando o sal e o ponto que ela quiser. Mais ou menos assim, ó. Você passa ela aqui na pedra, né? Então a pedra tá a 300 graus, né? Então você vê que a Uau. carne tá nesse aspecto aqui, ó, né? E em 2 minutinhos ali ela já vira isso aqui, ó, né? Não sei se a eu câmera quero tá pegando. fazer aqui. Aham. Vamos. E aí a gente já, né? E ela já tá pronta pra... Pra degustação. Bom. Bom, eu vou deixar ela aqui um pouquinho mais passadinha. Queria um pouquinho. O purê, ó. O purê. Aquela consistência, Uau. olha. Ele até tem que dar uma... Deixa eu pegar o seu garfo aqui que eu vou colocar ele pra cá. Joia. Olha. Maravilhoso. Eu quero também uma verdurinha aí, que eu tô vendo, um legumes. E ele também acompanha um olha. legumes na manteiga, que é a abobrinha, cenoura e o brócolis, né? Que ele é pré-cozido, né, João? Como é que é o nome técnico disso aí? Ele é branqueado, depois ele é finalizado na manteiga. Uhum. Olha só. Então a Gente, precisa. Olha demais. Olha que prato sensacional. Olha que delícia. Eu sou carnívoro. Já tô na Olha. carne aqui, olha. Maravilha. Pega um prato lá. O João vai pegar um pratinho lá pra ele experimentar também. Gente, sensacional. Vamos ver Tá aqui. esperando o quê? Corre, um bocado de carne. Obrigada, viu? Que é isso, vamos degustar. Delícia. Gente, obrigada mais uma vez por nos receber aqui. Foi um grande prazer. Obrigado você pela E ó, oportunidade. já aprendi, viu? A carne eu não vou fazer, legumes também não, mas o purê eu vou arriscar. Por Depois favor. eu conto pra vocês, tá Por bom? favor. Beijo, tchau, tchau. Até a próxima.